na Universidade Federal de Pernambuco e também sócio na SEDES Consultoria e Planejamento. Écio, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal que acompanha a BMC News. É sempre um prazer estar falando com vocês. Obrigada, prazer é nosso. Écio, para a gente começar aqui, queria entender um pouquinho da sua visão. Hoje pela manhã a gente teve aí a notícia dessa balança comercial chinesa, né? Bem ruim, por sinal, decepcionando muito. Eu queria trazer, né, um pouco da sua visão em relação aos impactos que você acredita que isso pode trazer, principalmente para países, né, globalmente ali falando, que tem relações comerciais com a China e nós, principalmente, que temos aí uma relação, né, importante para nós, nossas exportações aqui, seria aumentar esse consumo por lá e a gente está vendo que acho que a China está com muita dificuldade de conseguir se reerguer ou fazer se recuperar, como havia essa grande expectativa. Como que você avalia esses dados e os impactos, principalmente para o Brasil? Então, o dado, na realidade, é uma consequência, né, mais do que promove uma causa. Se a China está desaquecida na sua balança comercial, significa que os demais países estão fazendo pouco comércio com a China, principalmente de insumos, de componentes, de produtos acabados também. Então, é um reflexo da desaceleração internacional que está acontecendo. E isso acontece por conta das políticas monetárias que estão sendo adotadas nos países para combater a inflação. A gente vê essa escalada de taxas de juros acontecendo na zona do euro, nos Estados Unidos, em diversos países, e isso traz consequências com o preço do petróleo, como a gente viu em queda, com o preço de commodities agrícolas, que tem inclusive ajudado a reduzir a inflação aqui no nosso país. Veja, o IGPM está negativo, o IPCA também trouxe deflação. Quando a gente vai olhar lá, são itens que têm preços relacionados com commodities agrícolas, e aí a balança comercial chinesa, tendo um resultado aquém do esperado, é mais uma variável, né, que comprova essa desaceleração, né, do ritmo do econômico mundial. Esperar que isso seja algo realmente passageiro, né, para que você tenha esse ajuste na inflação das principais economias mundiais e isso possa ser retomado. Mas sim, há dificuldades, né, na própria China com o Covid trouxe à tona alguns problemas macroeconômicos do próprio país, né, e a gente vê isso sendo também, de certa forma, evidenciado, né, a dificuldade em retomar um crescimento no nível pré-pandemia que eles apresentavam. Écio, bom dia para você, prazer falar contigo novamente. A questão lá na China, né, é que como que a China vai conseguir crescer, pelo menos o que é proposto pelo governo, pelo menos 5% ou mais, né? A base de estímulos, a base de corte de juros, mas mesmo assim a gente vê vários dados da economia chinesa mostrando desaceleração, né? E claro, tem os impactos globais disso. Como que a China poderia reverter esse processo, né, de desaceleração da economia? Como que a China poderia se utilizar dos mecanismos que o governo acaba se utilizando para tentar trazer um crescimento novamente, pelo menos nos termos propostos ali pelo governo? Então, a gente, quando olha a inflação chinesa, por exemplo, ela não tem crescimento, ela está no 0 a 0, né? Então, isso mostra, como você disse, uma desaceleração da economia. A balança comercial é outro indicador também importante. A economia chinesa, ela tem uma centralização muito forte, né, na sua condução da economia, o que isso às vezes é um ponto positivo, mas às vezes pode ser também um ponto negativo, né? É um ponto positivo porque quando o governo determina que a economia vai investir em determinados setores e vai usar a política específica para isso, isso acontece, né, com certa velocidade e traz impactos, né? Então, eu acho que esse pode ser um caminho, né, de utilizar os canais, né, as ferramentas que a economia centralizada deles tem nesse sentido, né, mas
eles não estão fechados ao mundo, né? Como eu acabei de comentar, você tem uma interligação muito forte com a economia mundial, como um grande fornecedor de insumos, de também produtos acabados, e eles não têm como fazer com que a economia mundial cresça como um todo, né, para que isso possa acontecer internamente. Então, talvez o olhar nesse momento seja um pouco mais para dentro da economia chinesa, né, investindo, já é uma economia pujante, né, você tem uma população gigantesca, e você pode talvez fomentar um maior crescimento doméstico, enquanto a economia mundial está se recuperando desse processo inflacionário, para aí sim haver uma retomada. Afinal de contas, a China continua sendo a grande fornecedora, né, de produtos para a maior parte do mundo. É o primeiro parceiro comercial da maioria das economias, o Brasil inclusive. Écio, falando um pouco de Brasil agora, né, inclusive, né, do nosso dever de casa, vamos dizer assim, a gente viu aqui até agora há pouco ali uma fala do presidente Lula, ali num tom ainda de brincadeira, mas sinalizando fazer aí um novo programa, né, de linha branca. Já tem circulado muito, né, esses comentários. A princípio, a gente vê que acho que a equipe econômica ali meio que foi pega de surpresa, né? A própria Simone Tebet falou que isso precisaria ser calma, vamos conversar ali com o Geraldo Alckmin. A gente viu isso acontecendo também quando ele lançou ali num discurso no dia 25 de maio, dia da indústria, falando que seria lançado também um benefício para os carros populares, e de fato isso acabou tendo que acontecer depois. Esse entusiasmo do Lula, vamos dizer assim, né, com este momento da economia, pode colocar em risco aí os planos da equipe econômica, na sua visão? Certamente, Paula, você tem um desalinhamento óbvio, né, entre os pensamentos de Lula e daquele núcleo político que o cerca, né, com a equipe econômica, né, do Fernando Haddad. Veja que a própria avaliação do Fernando Haddad subiu, né, triplicou em relação ao início do mandato, onde o mercado está, de certa forma, validando a postura, as atitudes, né, o encaminhamento, né, da política econômica que ele vem tentando implantar, né? Porém, você tem, como eu disse, esse outro lado, que é o lado, né, onde a política expansionista, né, a política fiscal expansionista, faz parte do DNA, né, do Partido dos Trabalhadores e de toda a linha de esquerda. O próprio Haddad também vem dessa vertente, mas ao assumir um cargo de relevância como o Ministério da Fazenda, você termina trazendo mais alinhamento, né, com os objetivos de uma melhor condução da economia em termos fiscais, né, em termos de você ter um superávit, ou pelo menos zerar o déficit, acompanhar a proposta do arcabouço fiscal, ter a inflação controlada. E anúncios como esses, de redução de IPI para automóveis, para linha branca, são um problema, porque vão na contramão, né, do objetivo, que é o objetivo principal, que é zerar o déficit para o ano que vem. Certo? Quanto mais gastos anunciados, mais difícil vai ficar fechar essa conta. Certo? O que seria a grande solução é a reforma tributária, né, onde a gente já viu que a linha branca, os automóveis, eles têm uma tributação mais baixa, mas é algo que está avançando, porém não traz uma solução de imediato. Né? A solução ela começa a acontecer a partir de 2026. Então, esse governo não vai sentir os efeitos positivos da reforma tributária. Esses efeitos positivos vão acontecer a partir de 2026 e de maneira mais forte a partir de 2033, né, quando efetivamente vai funcionar.
Eu quero trazer aqui para a nossa conversa também, nosso comentarista, economista, que está sempre com a gente aqui na nossa programação, Vandique Silveira. Vandique, muito bom dia para você. Quero aproveitar, né, e já perguntar também para você um pouco mais sobre este programa, esse entusiasmo, na verdade, aí do presidente Lula, acho que depois do sucesso ali que ele, né, colocou no programa dos carros, agora esta medida, né, reduzindo aí juros para estimular as vendas de eletrodomésticos. Equipe econômica bem preocupada, inclusive, porque parece que não podemos dar como vencida, né, essa batalha também contra a inflação, né, Vandique? Paula, bom dia, Aécio, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa é uma questão central, como o próprio Aécio disse, está no DNA do Partido dos Trabalhadores e incrustado no próprio Lula. A política fiscal expansionária, né, é sempre algo que foi o ZAP, utilizando um termo do truco, utilizado pelo Partido dos Trabalhadores, tanto Lula como a fiel escudeira Dilma Rousseff. A preocupação disso é que o Partido dos Trabalhadores e o Lula aparentam ser o que a gente chama em inglês de one-trick pony. É aquele pônei que só faz um truque no circo, né? Só sabe fazer um truque, que é expansão fiscal, né? Para que a gente consiga aumentar a parte C, né? O C de consumo da identidade macroeconômica do PIB. Quando isso é falacioso. O Brasil passou por um processo muito sério inflacionário, conseguiu sair de forma exuberante, só que a gente não está fora da floresta ainda que exista convergência para o centro da meta e tudo isso indo muito bem, ainda que a gente tenha tido uma deflação no mês anterior, mas isso aconteceu em função do quê? Principalmente de desconto em automóvel, que foi algo feito à mão, não é um processo natural e não distorsivo da economia, e segunda parte, por causa da queda do preço de commodities no mercado mundial, em função de uma desaceleração que fez com que o preço de uma série de itens alimentícios tenham caído. Então, a gente tem que observar todos os pontos e os núcleos inflacionários para ter certeza que a gente não está tomando decisões atabalhoadas e colocando o carro na frente dos bois. Isso é muito preocupante, né? Essa mania que o Lula tem de não combinar com o seu time técnico, porque condução de política econômica não é apenas política, né? É necessário que você tenha inputs técnicos para não poder falar besteira e depois ter que sair correndo para tomar decisões em cima da hora que não fazem parte de um plano. O Brasil, para conseguir equilibrar as contas públicas até 2026, conforme proposto no novo arcabouço fiscal, precisa encontrar cada ano algo parecido com 1,5% a quase 2% do PIB de receitas extras, com uma tese proposta na reforma tributária de que não haverá aumento de carga tributária, o que me parece algo que não é factível. Ô, Vandique, agora, inclusive, eu estava até lendo aqui, até peguei para relembrar, a meta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era fechar aí o ano, né, este ano, com um déficit na casa entre 90 e 100 bilhões, né, contra vamos dizer, né, um rombo autorizado no orçamento, que seria acima de 200 milhões. Este espaço, né, existe de fato? Tem essa margem ali no orçamento? Para ter esse gasto? Hoje não existe esse espaço. A gente não tem as receitas, principalmente as receitas extraordinárias. A expectativa, como a economia vai bem, né, e ela pode arrefecer no segundo semestre, mas por enquanto vai bem, a gente está fazendo uma aposta que é uma pujança nesse segundo semestre que vai conseguir aumentar de forma extraordinária e não planejada, notem na minha palavra. Extraordinário não é planejado. E esse é um dos maiores problemas do Brasil, e independentemente do governo. Não é só algo que tem a ver com o governo do PT, da esquerda, ou com o próprio Lula. Mas a gente sempre depende de algo extraordinário. Um boom de commodity, a gente tem pouco planejamento. Então, o problema que eu vejo é que existe uma possibilidade, sim, da gente chegar lá. Tá? A economia está indo bem, a economia americana está pujante, a gente viu inflação caindo e caindo
de maneira acirrada em direção ao centro da meta de 2%, em 3% atualmente. Isso ajuda bastante a não necessidade de um segundo aumento de taxa de juros na sequência. Eu acredito que a gente deva ter na próxima reunião, mas talvez isso alivie a possibilidade de um segundo aumento na sequência e a gente para aí. Né? Tudo isso faz com que o Brasil tenha sorte, mas não planejamento no processo de economia, no processo de condução de política econômica. Maravilha, Vandick Silveira. Vamos voltar então com o Écio Costa para a gente continuar esse bate-papo. Você estava ouvindo aí o Vandick comentar. O Écio, você quer fazer alguma ponderação a respeito desses comentários? Fique à vontade. Não, eu concordo com os argumentos de Vandick. Eu acho que a gente precisa realmente de uma política econômica mais bem definida. Você tem aí o arcabouço fiscal, tem a reforma tributária, mas, como eu disse, o arcabouço ele traz esse regramento, né, para possibilitar o aumento de gastos, que vem muito alinhado com a política fiscal expansionista do governo. E isso via elevação de tributos, né? A gente tem ouvido reiteradamente novas mudanças, né? Como, por exemplo, o voto, lá, eu esqueci o nome, mas o voto do CARF, exato, que na realidade é um voto de qualidade que ajuda nas decisões para aumentar a arrecadação do governo. Né? Você tem outras reonerações acontecendo, com exceção, né, desses recentes episódios aí causados por Lula. Isso, a meu ver, não traz crescimento econômico. Né? Você aumentando tributação, você só está justificando mais gastos que trazem aquela movimentação de curtíssimo prazo. A reforma tributária, sim, eu costumo dizer que se tiver uma entrega importante desse governo, vai ser a reforma tributária, porque a gente não ouve outras políticas, como a gente via, por exemplo, no governo anterior, de concessões, né, que viabilizaram diversos investimentos, de novos marcos que também possibilitaram investimentos, e a gente está vivendo, de certa forma, agora um momento que repercute muitos desses marcos que foram aprovados no passado, trazendo investimentos para esse ano e para os próximos. Mas, e a partir daí? Como é que fica? Né? Então, eu tenho uma preocupação também que a gente esteja votando num arcabouço fiscal que não seja realizável, né? Porque você não tem o crescimento econômico que se espera, porque não há políticas econômicas muito bem desenvolvidas que promovam esse crescimento. Então, a gente está aguardando, né, que a equipe lá do Haddad traga essas novidades aí, talvez nesse segundo semestre, né, de novas políticas que promovam o maior desenvolvimento da economia. Perfeito. Écio, a gente tem até comentado, né? Falou dessa situação de estímulo ao setor automotivo, agora a gente comentou essa situação envolvendo linha branca, a gente tem vários subsídios ou créditos subsidiados que acabam entrando no radar do governo para estimular consumo de um lado, para estimular, de repente, a indústria do outro lado, mas isso sempre acaba impactando do lado fiscal. E claro que a gente está às voltas com a reforma tributária, com a reforma do arcabouço fiscal também, para tentar equilibrar as contas. E o governo necessitando de arrecadar, mas, por outro lado, abrindo mão de algum tipo de arrecadação. Preocupa que o governo não consiga cumprir o estabelecido pelo arcabouço de zerar o déficit no ano que vem e começar a ter superávit em 2025, por conta de algumas medidas que estão sendo tomadas nesse sentido, porque a gente viu, inclusive, que recentemente havia uma conta ali entre 120 e 150 bilhões. O próprio Tesouro já fez uma nova estimativa de que serão necessários no ano que vem 162 bilhões para equilibrar as contas, ou seja, cresceu esse valor. Preocupa que não consiga haver um atingimento dessa meta? Sim, a preocupação ela
está aí para todos nós vermos, porque, como o Vandick bem mencionou, a gente termina dependendo de receitas extraordinárias, né, e de um crescimento que vem acima do esperado. Você tem agora um início de redução de Selic, que deve acontecer a partir de agosto, vai trazer um impacto no ano que vem, né, mas, ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos também começa o processo, né, de redução do ritmo de elevação. Tá? E isso pode trazer um impacto no câmbio, que pode gerar mais inflação. Então, tem todas essas variáveis que terminam complicando, né, a nossa macroeconomia. A arrecadação para o ano que vem ela vai depender muito do desempenho da economia, né? E essas medidas de curtíssimo prazo, os chamados voos de galinha, que a gente já está acostumado a ver, elas têm um impacto muito rápido, né, que não promovem o crescimento. O crescimento ele vem através do investimento, não através do consumo. O consumo, ele, quando estimulado, ele tem um impacto de curto prazo. Mas se você tem um ambiente de negócios, né, que promove o investimento, que promove a facilitação aos negócios, que destrava a economia, aí você tem um crescimento mais duradouro, né? E o governo ele precisa continuar atuando nisso, até dando continuidade em ações que foram desenvolvidas no governo anterior, como a própria Lei de Liberdade Econômica, né, e a desburocratização da economia, né, com o gov.br, que trouxe um avanço significativo. São ações, às vezes, microeconômicas, que trazem um impacto no agregado da economia significativo, melhorando o ambiente de negócios. Como eu mencionei, a grande entrega desse governo é a reforma tributária, mas o impacto dela é mais a médio e longo prazo. Perfeito. Écio, a gente, claro que fala sobre todas as questões envolvendo Brasília, mas a gente também foca bastante no mercado financeiro e com também alguns pontos que são interligados entre um e outro. A gente fala bastante de Petrobras aqui e das movimentações que a gente vê na companhia, principalmente quando a gente vê um petróleo que está caindo e a própria companhia fazendo alguns cortes, mas sem especificar ou sem dar muita clareza sobre como que está sendo feita essa nova política de preços da companhia. O que tem sido colocado aqui no mercado e muito discutido é que a companhia está tendo, entre aspas, uma sorte, que o dólar está controlado, o preço do petróleo está controlado, e aí pode fazer esses movimentos que acabam não tendo tanta repercussão, mesmo estando abaixo do preço de paridade internacional, e que se o petróleo voltar a subir, se o dólar voltar a subir, isso pode acabar impactando na companhia. Como que você avalia essa situação do ponto de vista do próprio petróleo, do próprio dólar, essas oscilações que podem haver e tendo um impacto na companhia e também, de repente, uma falta de transparência nessa política de preço? Você percebe que isso pode trazer consequências negativas tanto para a companhia quanto para o próprio preço do combustível em determinado momento? Sim, Felipe, como você já descreveu, né, o preço atual está defasado, né, está abaixo, né, da política de paridade, né, com os preços internacionais, porque simplesmente a política foi abandonada. Então, hoje, você tem mais um direcionamento com decisões políticas com relação ao preço do que um acompanhamento com relação ao preço internacional. Talvez a política seja até de você estar sempre um pouco defasado, né, um pouco abaixo, né, do que com relação aos preços internacionais. Isso traz impactos, né, dentro da própria empresa, né, um ruído como esse, né, você termina tendo uma relação forte com o preço, né, da ação, mas nos próprios números da empresa, né? A empresa vinha trazendo resultados impressionantes, né? Claro, todas as empresas do setor mundialmente vinham trazendo esses resultados por conta do preço alto, tá? E isso possibilita reinvestimentos, né, distribuição aos seus acionistas, mas o mais importante,
uma paridade com o preço internacional permite a concorrência, permite que outras empresas do setor possam competir com a Petrobras dentro do país. E também ajuda ao setor do etanol, né? Ou seja, aos bens substitutos, que são o etanol e outras alternativas. Então, você vê que uma decisão política como essa pode trazer um impacto muito negativo, como aconteceu, por exemplo, lá atrás com Dilma Rousseff. Ela praticamente quebrou o setor sucroalcooleiro quando ela represou os preços, né, da gasolina. Então, tem que ter muito cuidado, né, ao se tomar esse posicionamento, né, porque traz essas repercussões que a gente estava mencionando. Perfeito. Écio, quero agradecer sua participação aqui. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Volte sempre na nossa programação. Um abraço para você, ótima semana.